Muito boa tarde, pessoal. 7 coisas que você só vai ver no mundo espiritual, entre aspas, barra astral, né? Que a gente ouve muito falar por aí. Mas como não é um mundo orgânico, é bem difícil de descrever em palavras. Vou tentar. Já estou dando um spoiler, porque aqui é direto ao ponto, é sem edição. O que importa é a informação. Vejam, aqui no mundo nós temos uma familiaridade, né, quase visceral, com tudo que se conhece na base de dados do tempo que a gente percorre e percute esse plano. A gente sabe o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, mas a gente desconhece a causalidade dessas coisas. O astral, ele é um defragre, né, da realidade. Ali está tudo o que você, eu e todas as coisas realmente são. Já começa a ter um leque, né, de amostragem direta. Não há o que esconder no astral. Se você é ruinzinho aqui, malzinho, malzinha, né, pervertido ou perver, vai aparecer tudo lá. Então, o seu caráter não está aqui. Aqui o comportamento modula, através do lóbulo frontal. A primeira coisa que acontece de excêntrico, vamos dizer assim, não comum, não linear e trivial, é a comunicação remota. O que significa isso? Se você ver algum vídeo, né, supostamente espiritual, né, alguém fez uma gravação de uma entidade espiritual e ela gesticula como se tivesse uma boca e um corpo, descarte. Por quê? É fake, é fajuto, ou foi editado. Porque no mundo espiritual, dito como astral, né, o primeiro piso desses planos sutis, causas da matéria, a comunicação é instantânea, espontânea e unicamente mental. Então, se você for agora no plano astral, seja consciente ou inconsciente, você não vai usar de energia verbal para se comunicar. Você pensou, escapou. Sabe aquela mentirinha que não dá para esconder? Lá o negócio é um detector de mentiras, né, a céu aberto. Vamos para a segunda opção que há somente no plano astral. Autorreconstrução. Por exemplo, aqui se você perde uma parte do corpo, ela não se regenera. Né? Pelo menos, né, grande parte da nossa estrutura não foi programada para isso, porque estamos sob a entropia. A lei da entropia é o que garante que tudo aqui vai acabar. Essa autorreconstrução é automática. Você pensa, você, vamos dizer, desconecta o dedo daquele veículo, que é errado dizer veículo, porque o corpo astral, ele é, na verdade, uma ideia de persona. Ele não é um corpo, porque se fosse um corpo, ele seria orgânico. Ele poderia ser manipulado. No entanto, ele é transponível. É o que não tem lá e que defrauda o ego de todo mundo. É o apego do abraço. Não tem o afago. Se você vai dar um abraço, você atravessa a criatura. Você cai do outro lado. Não há nada sólido.
E isso gera vertigem para quem está viciado com a firmeza da solidez, né, da matéria. Essa autorreconstrução é feita também a nível mental. Então você, né, imagina, e isso vai ter também relação com a primeira opção, que só há lá. Você imagina você, cantor, fazer dueto consigo mesmo sem precisar de um terceiro, né? Na verdade, se coloca, né, na pauta uma quarta pessoa invisível, que é você mesmo. Tudo que você pensaria, eu, por exemplo, já compus música, né, já ensaiei, né, atos musicais, canções, comigo mesmo. Eu penso, né, pelo meu conhecimento já, né, linear sobre música, sobre escala musical, eu pego, canto mentalmente e já imagino, no imaginar já está acontecendo o dual daquela nota, vamos dizer a quinta, a terceira. Eu consigo fazer uma dupla comigo mesmo, né? Imagina o quanto é economizar nesse aspecto uma dupla sertaneja, né? E fica maravilhoso, como se fosse, né, um ensaio, né, bem elaborado aqui. Início de autorreconstrução, então não há dor, que é algo que só tem aqui. Não há cansaço, que você imagine. É um lugar onde só há espaço, apesar de não haver distância. Mas não há tempo. Então nada está sujeito ao tempo. Dentro da autorreconstrução também você vai ver a questão do rejuvenescimento, né, psíquico. Essa pessoa, né, principalmente as desencarnadas, elas relembram de épocas importantes da vida que passou. Ela pode aparecer para você, né, aquele parente, aquele conhecido, até outra pessoa anônima, cerca de 20 anos lineares, né, temporais, mais jovem. É muito comum isso. E as pessoas... por quê? Porque o corpo astral, né, mesmo não sendo um corpo, é uma ideia, né, de algo que quer ser, né, é o veículo do ego, vamos dizer, é a linha onde o ego se expressa. Para ele, tudo que há no astral é tão familiar e comum como as nossas coisas aqui. Por exemplo, hoje a gente vê guerra, a gente vê corrupção, a gente vê sangue, a gente vê traição, a gente vê cataclisma, mas a gente já está habituado a isso. É comum para o meio que a gente vive, né? Para nós é objetivo e a realidade. Para o ser astral, o comum é o incomum para nós, é o excêntrico, né? O fora da caixa. Tanto que eu vou me arriscar de dizer que a esquizofrenia não é um distúrbio, nem transtorno, nem uma doença. É simplesmente uma mediunidade astral mal controlada ou descontrolada totalmente. Então é comum, né, no plano astral, você, por exemplo, quando se lança o sonho, você lá no presente momento vê através de uma janela em um lugar que você está, nem sabe por que está ali, que está inconsciente, ou mesmo estando consciente, você verá, né, alguém voando com uma bicicleta, né, pedalando nos ares. Você não vai se chocar de momento, porque aquilo ali, o corpo astral já traduz como comum ao ambiente. O corpo astral ele já está programado com coisas só possíveis em seu plano. Para ele é natural. Quando você volta para o corpo através do lóbulo frontal, isso é barrado, é questionado, inquirido,
e logo você vem com o dom da dúvida. Ah, foi um sonho besta, foi um... né? E dentro dessa autorreconstrução também temos, né, tem os demonicons, né, antigos, os livros, os tratados grimórios, Verum, por exemplo, que fala dos ditos daimonium, né? São deuses isolados. O que acontece? Né, vemos ali figuras antropomórficas, né, tipo híbridos misturados. Então há uma adesão, né, uma aderência de que você pode ser o que você quiser. Se o camarada é mau, ele é bestial, a natureza astral vai configurar ele conforme, né, a configuração do que a própria natureza entende como mal ou como bom. O bom, né, você vai ver lá o ser brilhando, inclusive a iluminação, né, lá é totalmente, né, descarada. Se a pessoa brilha, se a pessoa é trevosa, vai aparecer tudo, não há o que esconder. É por isso que as pessoas temem o astral, o mundo espiritual, que é não poder fugir de si mesmo, do que se é. E todo mundo está vendo, é público. Vamos para outro. Levitação. Por que levitação? Né? Porque não há mais certas sensações e cognições do plano físico. Como não há certos sentidos. Por exemplo, lá você não vê, você é a visão. Lá você não ouve, você é a audição. Lá você não sente o gosto, você já é um com o sabor. E o toque não existe, né? Porque o toque é de Prithvi, o elemento que caracteriza o elemento terra sólido. Vai diminuindo, né? É um plano acima menos um Tattva. E é uma coisa também que eu vou explicar, né, mais tarde. Vamos para a transfiguração. Né? Transfiguração entra de novo aquilo da transimagem, né? Transhumanismo, em que o ser ele pode ser o que ele quiser. Por exemplo, a pessoa megalomaníaca, aqui, narcisista, aqui tudo bem, né? Que a gente só rotula, não gosta, você se afasta. Lá você vai ver a pessoa gigantesca, maior do que pode ser grande. Né? Esses que vão para a academia, né? Eles se acreditam, né, com a força, tipo o He-Man. Porém, músculos significa força. Né? Por exemplo, o cérebro é um músculo. E o cérebro é incapaz de mover alguma coisa, né? A não ser que ele mova um músculo, um nervo, para que ele tenha alguma utilidade prática. 5. Anulação espaço-temporal. Agora você vai entender por que a alma dura mais que o corpo. Aqui, para nós movimentarmos, para nós trabalharmos, para nós sobrevivermos, né, ir atrás do ganha-pão na corrida social, para a gente movimentar alguma coisa é preciso muito esforço. Nós nos entupimos de remédios para inibir a dor, isso também desgasta. Então, o que acontece em relação, né, em comparação com um plano e outro? Aqui se dura menos porque se gasta mais energia. Então imagine, né, uma situação, um plano como o plano astral, em que você basta pensar para ir no outro lado do mundo. Como seria? Você acha que seria econômico e mais saudável? A resposta é óbvia. Né? Porque não se gasta energia, então tem mais durabilidade. Vocês entendem? Que é por isso que a alma dura mais e o corpo se vai logo. Aí sofre todo o desgaste do tempo, porque está sob o tempo, sob a entropia, que é aquilo que, né, é algo abstrato, que quando em contato com qualquer objeto ou qualquer ser, ele gera uma mutação genética.
em qualquer coisa estrutural. E outra, se o esforço faz o corpo físico envelhecer precocemente, porque é gasto de energia, essa energia não é renovável ad infinito, há quem diga que não, mas as emoções, os pensamentos, né, o recheio das emoções e a cobertura dos pensamentos sobre esse bolo, que é esse conglomerado de eus, que é a alma, deveria gastar a alma. Não. Porque a alma, ela é desejo, ela não é uma alma propriamente dita. Por isso que ela é dita como lunar, ela reflete uma luz que não é dela. A alma, ela já é desejo, ela já é emoção e ela já é pensamento. Seria então como, por exemplo, no corpo físico, esse corpo, a gente dizer que átomos e moléculas desgastam ou afetam as células. Não, porque a célula, ela é constituída como base molecular e atômica. Vocês entenderam? Pausa para respirar e vamos para a outra. Hiperzoom. O hiperzoom possibilita no plano astral, né? E sempre digo que o psicólogo, psiquiatra, neurocientista, psicoclínico, o próprio médico e o astrônomo e até o astrólogo deveriam viver nesse plano, que é o plano da psique. O corpo é dos desejos, a alma, corpo astral. Mas o plano é astral. Então está tudo lá. E o que é esse hiperzoom? Podemos chamar até de hiperfoco astral. As coisas estão mais próximas. Não como lá o megalomaníaco que pensa de si o que ele não é. Mas o universo não faz diferença de distância. O distanciamento é anulado. Por exemplo, um alinhamento planetário, se for visto a sua contraparte astral, quando está acontecendo, né, o evento no firmamento, você vai ver que os planetas estão mais próximos da sua visão, porque você é pura visão e tudo ali é maior do que a redução lá no minimalista plano físico, né, aqui. Então você pode ver Júpiter tamanho de um abacaxi no céu, né, estudá-lo sem equipamentos ópticos mínimos, né, muito menos avançados, não necessita de nenhuma traquinalha, porque o plano astral ele é extremamente 100% econômico, por isso que dura mais. E inclusive o plano astral em um planeta, ele é como a atmosfera, ele se sobressai, né, da massa nuclear. Aquilo que está cristalizado está comprimido, reduzido a um ponto. Então, as possibilidades são, né, astronômicas. Você pode estudar astronomia, astrologia, o que você quiser, né? A realidade das naves, né, esses seres, eles são todos astrais, não acredite que há aqui, né, algo veio de anos-luz, né? Como é que você mede isso? Lá você pode medir. Se é que vai ser interessante você medir, porque se não há distância e você só pensa num piscar de olhos ou, né, num clique de pensamento, você já está lá. Que tempo você vai ter se não há tempo para medir, né, fazer mensuração disso? Isso é uma coisa que é interessante só para homens terráqueos enquanto corpos mortais, né, corruptíveis. Mas o que vai lhe assombrar é o último. Esse sim, né? Até eu peço para que tire crianças da sala e isso aqui não é indicado para 18 menos. Que é isso aqui. Gozo sexual sem orgasmo. Você sabe o que é isso? Então o plano astral é um plano integralmente tântrico, né? Você consegue reter a energia? Não, não é. É que há o desejo, há o espasmo, há o sinal elétrico, né? Da mesma forma quando você
pega alguma coisa, né, para colocar na boca, no astral, você pensa que está com fome, porque são impressões, esse é o problema do corpo físico. Ele viciou o plano astral em um protocolo que não é o dele, né? Que as sensações físicas, essas necessidades que só tem num corpo orgânico, senão ele define, né? Senão ele sucumbe. O sexo é a mesma coisa, é uma concepção daqui. Só existe sexo, né, orgástico aqui. Por quê? Porque é o único lugar que precisa se procriar para ter uma evolução física. Lá, se você quiser, você vai por biparidade. Você se divide de si mesmo e cria um filho de si mesmo. Você faz isso com seus egos. Você é um de manhã, de tarde e à noite. Né? Você tem uma opinião para cada coisa. O que é isso? São filhos paridos, né, do útero da sua mente corrompida. Todos os dias. Então você imagina, né, a sensação. Então aí você vai entender, né, por que a maioria dos espiritualistas, inclusive as pessoas religiosas, são arredias ao dito motel umbralino. Por que eu chamo de motel umbralino? Ou antro infernal? Porque lá é só desejo. Você imagina as criaturas grudadas umas nas outras. Como eu falava lá dos demons. Né? Por exemplo, tem a natureza de uma aranha gigante. Eu já vi isso, né, na minha época mais, né, sombria da alma, noite escura da alma, como se fala, né, que eu me detia e foi bom. Primeiro tu tem que começar por baixo, estudar o baixo para entender o em cima. Aí um ser humano, ele volta em mente em psicose, que é a mente voltando para trás, retrocedendo a fita, e se integra a uma forma animalesca, meio homem, meio híbrida. Na questão da sexualidade é a mesma coisa, gente. É aterrorizante enquanto você está envolvido. Mas quando você está a um distanciamento e você leva só como objeto de estudo, é muito interessante, né? E é até curioso o jeito que a coisa acontece. Né? Seres humanos todos grudados uns nos outros. Né? Tem um subnível do umbral em que é terrível. Né? Não se sabe quem é quem, só se vê carinhas distintas, né? Mas uma massa crítica única. Né? Tudo envolvido por esse desejo compulsivo, obstinado, de uma sexualidade num saco sem fundo, né, da consciência ou da inconsciência. Então, muito obrigado, é o que eu poderia falar para vocês. Né? Se eu lembrar alguma coisa, coloco na descrição. Né? 7 coisas que você só vai ver no plano espiritual ou astral. Né? A 7ª, acredito que pode ter lhe surpreendido. Tomara que não tenha aterrorizado, né? Porque não é essa a nossa intenção. Tentamos fazer o conteúdo mais proativo possível e útil. E se inscreva, dê seu like ou dislike, ou pelo menos compartilhe com quem aprecia informações novas. Paz reverencial a todos.